Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje venho falar de mais uma temática. Desta feita, venho falar sobre o prolapso de cloaca. Alguém aí sabe daquilo que falo? Pois é, o prolapso de cloaca é uma situação que por vezes acontece principalmente às nossas fêmeas. Acontece também por vezes aos machos, mas na grande percentagem das vezes acontece às fêmeas. É uma situação que se dá durante a altura das criações devido a vários fatores, os quais irei enumerar durante o vídeo. Não percam, é mais uma dica para obterem conhecimento sobre situações que ocorrem com as nossas aves. Deixo-vos então com o vídeo. Prolapso da cloaca. A cloaca é parte do organismo das aves e é o ponto de terminação de três sistemas: o sistema renal, o sistema reprodutivo e o sistema gastrointestinal. É a parte do corpo que armazena uratos, fezes, urina e ovo. Os lábios cloacais são usados para controlar a passagem e a frequência de excrementos e outras eliminações. Tanto os machos como as fêmeas têm cloaca. Ao contrário dos mamíferos, que separam a parte reprodutiva e renal do sistema gastrointestinal, as aves têm um único orifício, que é a cloaca. O prolapso da cloaca pode afetar qualquer um dos três sistemas: o sistema renal, o sistema reprodutivo e o sistema gastrointestinal. O prolapso da cloaca é uma condição em que os tecidos internos da cloaca se projetam do orifício, ficando a mesma exposta. As fêmeas poderão apresentar um prolapso da cloaca brando e temporário após oviposição, mas outros tipos de prolapso da cloaca não são normais. É uma patologia grave que pode levar a outras complicações. Pode acontecer tanto em machos como em fêmeas. A idade das aves também não influi no aparecimento da patologia, pelo que a mesma se poderá dar em aves novas e aves velhas. Na maioria das vezes, as aves que sofrem de prolapso da cloaca aparentam estar normais no início do problema, tornando difícil aos criadores a existência do problema. Esta é uma enfermidade que necessita de assistência veterinária imediata para colocar a cloaca no lugar, através de uma pequena intervenção cirúrgica, evitando dessa forma outras complicações. Existem vários fatores que podem provocar o prolapso da cloaca, os quais vou enumerar alguns. 1. Ovos retidos, ovos virados, ovos sem casca, ovos muito grandes, deficiências minerais. 2. Postura excessiva de ovos. 3. Predisposição genética, a qual acontece normalmente nas cacatuas e papagaios cinzentos, levando a um defeito de irritação crónica da cloaca devido à masturbação. 4. Em aves de porte maior, a superestimulação pode provocar o prolapso da cloaca. 5. Deficiência alimentar, sendo a carência de proteínas, vitaminas, fibras e minerais as principais causas. 6. Dificuldades em defecar. 7. Infecções intestinais por bactérias patológicas, as quais poderão levar a uma aceleração na velocidade de trânsito do alimento no intestino, provocando assim o desenvolvimento do problema. 8. Alterações traumáticas que podem favorecer o problema. 9. Doenças causadas por protozoários, como por exemplo a giardiase, a qual provoca uma alteração fortíssima na parede intestinal da ave. 10. Doenças causadas por vermes, que irritam a parede intestinal, levando à aceleração do trânsito intestinal. Ou seja, normalmente o problema surge devido a um relaxamento da musculatura que sustenta o segmento intestinal,
o qual, associado a causas que favoreçam o maior esforço e desgaste do segmento intestinal, como diarreias, inflamações, vermioses, desnutrição, entre outros, poderão provocar o prolapso da cloaca. Tratamento. O sucesso do tratamento depende muito da detecção precoce. O criador, ao deparar-se com uma ave com prolapso da cloaca, deverá primeiramente desinfetar muito bem a zona com soro fisiológico. De seguida, e com a ajuda de um cotonete untado de vaselina, deverá proceder à redução do prolapso, colocando a bolsa novamente para o interior da ave. Se não agir rapidamente, a ave poderá morrer. Separem de seguida a ave das demais. Se o prolapso da cloaca voltar a acontecer, terão de levar a ave ao veterinário. O veterinário terá de efetuar uma avaliação ao tecido prolapsado para detectar possíveis lesões e necroses. No decorrer dessa intervenção, a ave terá de ser previamente anestesiada e a zona prolapsada tem de ser bem lavada com soro fisiológico. Quando o prolapso envolve apenas a cloaca e não o intestino e o oviduto, no caso das fêmeas, o prognóstico não é tão grave. O prolapso, apenas da cloaca, pode ser corrigido com suturas temporárias no orifício da cloaca, evitando assim uma nova reversão após a correção do problema. Dessa forma, a infecção diminuirá e os antibióticos administrados evitarão eventuais infecções. No entanto, a causa direta para o aparecimento do problema não fica resolvida, pelo que terão de ser feitos exames à ave para detectar o que provocou o aparecimento do prolapso da cloaca. Logo que se detecta a causa, deve ser feito o devido tratamento para que não haja reincidência. Prevenção. Como prevenção, recomenda-se um controle intestinal e parasitário do plantel para que não seja surpreendido o criador. É também importante nos pets manter um certo distanciamento da ave, por forma a que a mesma não veja o criador como o seu pai ou o seu parceiro. Por vezes, nas aves de maior porte, um excesso de carícias por parte do criador poderá provocar uma superestimulação sexual da ave, provocando a médio e longo prazo o prolapso da cloaca. É assim necessária uma mudança comportamental com uma ave que tenha sofrido de prolapso da cloaca, deixando de acariciar a ave com a frequência anterior e evitar fazer cócegas nas costas da ave para não provocar a estimulação sexual. E pronto, pessoal, mais uma temática desenvolvida aqui no canal Canaril Santos Costa, uma temática muito relevante, que felizmente é raro acontecer. A mim ainda só me aconteceu uma vez e crio há mais de 30 anos. Graças a Deus só me aconteceu numa fêmea há sensivelmente 4 anos atrás. Peço-vos que continuem a seguir o canal, que continuem a ver as entrevistas feitas a vários criadores de várias espécies de aves, que subscrevam o canal, que coloquem o sininho ativo para receberem uma notificação sempre que eu colocar um novo vídeo no canal. Boas criações! Um forte abraço!